O óbvio, ele não precisa ser dito. O óbvio precisa ser feito. A gente entendeu que cultura é muito importante. E aí a gente começou a colocar essa nossa cultura dentro da empresa. A gente tem aí, na nossa 300 colaboradores que vivem muito essa cultura. Então a gente é só o porta-voz de um time incrível de que todo mundo tem essa vibração de crescimento, de melhorar, de querer mais. Verdade. E eu acho que um dos pontos chaves é assim, se um dia a gente acorda mais ou menos, outras pessoas puxam e o ambiente muda tudo. Então a gente criou o nosso ambiente de fortalecimento de energias. Demissão é uma ferramenta de gestão e faz muita diferença nos negócios. Ninguém é insubstituível. Então você que está nos ouvindo, nos assistindo, se você tem uma pessoa que você acha que é insubstituível, nossa, trabalha muito bem, mas é um laranja podre, dá uma reclamaçãozinha ou outra, troca essa pessoa. Você está acabando com a cultura da sua empresa, tolerando que ela esteja lá. Normalmente essas pessoas são as que melhor trabalham. Bota 2 pessoas no lugar dessa que estejam na cultura, vai ser muito melhor do que manter uma pessoa que acaba com a sua cultura. A cultura, ela leva muitos anos pra você construir. E aí, por causa de uma pessoa, você vai acabar com todo mundo. Aí você não vai perder só ela, porque uma hora você vai acabar... Você perde o time todo. E aí, pra reconstruir, vai demorar muito mais. Quando você cuida de pessoas e impacta pessoas, você cria o seu legado. Então, quanto mais pessoas transformadas, maior o seu legado. E estamos com essa convidada mega especial, vice-presidente do Serac, maior ecossistema de contabilidade do país. Ela também é referência em liderança feminina e cofundadora da MLS. Carla Martins. Obrigada meninos pelo convite, estou muito honrada, muito feliz de estar aqui, que bom que deu certo. Opa, graças a Deus. Vamos contribuir aqui com todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo, é um prazer estar aqui. O prazer é nosso. É igual a gente falou nesse conflito de agenda, tentando organizar, a gente entende a sua agenda super corrida. Eu já admiro um empresário que faz tudo que faz e ainda dá conta. E a sua, então, 1.000 colaboradores. Certo. Os clubes da MLS. Certo. Ser mãe, ser mulher. O que demanda mais que fala, putz, ou te pega mais, fala, nossa, isso aqui... Tem alguma ordem ou tudo... Você falou que sempre equilibra a vida e põe trabalho e vida pessoal junto. Mas tem aquele que, nossa, dá um trabalhinho a mais ou dá um frio na barriga. Eu acho que o único que você é insubstituível é a maternidade, né? Então, por mais que você delegue bastante coisa, isso também pode ser quebrado algumas barreiras das mulheres empresárias, mas a parte de cuidar do filho, ter a presença da mãe, isso é insubstituível. Então, esse ponto de agenda, ele não pode ser mudado. Todo o restante... Você delega, você treina, você tem colaboradores abaixo de você, junto com você, sócios, enfim, e aí você dá conta. Então, eu gosto de falar que a gente não dá conta de tudo. A gente precisa priorizar primeiro o que te faz feliz, depois o que te eleva para o próximo nível empresarial, e o restante a gente vai equilibrando, equalizando, treinando pessoas. Então, pessoas boas, né? Então, a sua mentalidade na sua agenda, primeiro é sempre o que te faz feliz e depois o que te leva para o próximo nível? Isso, exatamente. Você não faz alguma coisa, então, por exemplo, que fala, putz, eu preciso ir para o próximo nível, mas eu tô infeliz com isso aqui. Isso já tá na sua rotina, fazer coisas... Acho que é utopia falar que a gente não faz nada que não ama, né? Acho que é meio utópico isso, mas obviamente que é o que te faz bem, o que te faz feliz, o que você gosta de fazer, o que você é insubstituível, que é a maternidade. Acho que esse ponto é primeiro a saúde, a sua saúde, inclusive é primeiro você. Então as mulheres somente por muitas vezes acabam trocando a prioridade, colocando filho em primeiro lugar, marido em primeiro lugar e esquecem delas mesmas. Muitas vezes acontece, isso é natural, mas não pode ser para sempre. Então voltar e saber que elas são a prioridade, é isso que eu coloco bastante. Então a minha rotina de saúde, minha rotina de treino, de ir aos médicos, isso é muito importante para mim. Aí depois vem a parte da família e depois a parte do trabalho. O Joel J na vida real é essa daí. O Joel J na versão feminina. Mas eu gosto, assim, a vida é uma só. Então, o que eu vejo muito, e até homens, tá? A gente não precisa falar só de mulheres, que coloca na agenda só a parte profissional. Mas a vida do empresário, a gente tem liberdade de tempo. Então, a gente precisa colocar a parte pessoal também na agenda para que
tudo flua. Eu acho que a gente tá falando de coisas básicas aqui, Uhum. né? Só que o básico e o óbvio, ele não precisa ser dito, ele precisa ser feito. E Uhum. muitas Nossa. vezes a pessoa não sabe. Repete. O óbvio, ele não precisa ser dito. O óbvio precisa ser feito. Nossa. É tão simples essa frase, tão forte, porque as pessoas, Profunda. elas ficam buscando tantas coisas e às vezes não faz o básico, não faz o óbvio. Mas talvez aí entra naquele segundo ponto do Joel. O óbvio só é óbvio pro olho treinado. Às vezes a pessoa nem tá enxergando. Exatamente. É tão óbvio aquilo ali, mas ela não enxerga, que ela tá... Nossa, eu quero ser igual a Carla Martins, eu quero ser igual o Johnny, eu quero ser igual o Catal. E às vezes não olha pra dentro e pras coisas que ela precisa fazer, né? E entrando em saúde, né? Quando você tem saúde, você pode sonhar com várias coisas. Agora, quando você não tem saúde, a única coisa que você quer é o quê? Saúde, né? Você precisa daquilo, né? Então, a importância também desse cuidado que você falou, né? De colocar na agenda, inclusive, cuidado com a saúde particular ali do empresário, né? Igual você tem filhos e tudo mais, mas se você não estiver bem, como que vai ficar, né? Exato. Todo esse ecossistema que você cuida. E quantos empresários a gente vê de burnout, etc. Aí é a questão do quero mais, mas chega uma hora que não aguenta também. Então precisa dos momentos com a família. Eu coloco até momentos de amigos, sabe? Legal. Porque no dia a dia, na correria, putz, fez um ano que a gente não se viu e tal. Então marca um dia, quem sabe... Mas põe na agenda, acontece, né? bota na agenda. Putz. Bota na agenda, uma vez a cada 2 meses, uma vez a cada 3, pelo menos aqueles amigos que você vê pouco. Porque pelo menos você vê um pouco, e aí não é tão gostoso? Você senta num lugar, pede uma comida, uma bebida, enfim, bate papo. É outro momento, né? E você tá relaxado, depois você volta melhor, você volta elevado. Outra coisa que também faz muito bem é viajar. Você volta animadaço, outras culturas, outras coisas, com ideias e tal. Isso faz muito bem, assim, pro empresário. Mas é óbvio que precisa ser feito. E olha que importante, né? Eu vou linkar que é o mesmo tema. O tema de saúde que traz energia pro empresário. E eu não conheço pessoas que têm mais energias ou energia que Dona Carla Martins e Johnny Martins. Gente, é assim... Verdade, pessoal. É uma loucura, você se sente até constrangido. Você tá perto do Johnny, perto da Carla, tá fazendo CDN, tá fazendo exercício, tá puxando movimento. A minha pergunta... Como que você alimenta essa rotina energética? Óbvio que é através da saúde, mas como que tem... É uma usina nuclear de energia aí dentro de você ou de vocês. Como que faz para ter tanta energia? Eu acho que é um DNA não só da nossa família, porque nossa empresa é familiar, ela é fundada pelo nosso pai. Eu e o Johnny, da parte da contabilidade, somos os ex-presidentes, crescemos a empresa ao longo dos anos e tudo. E a gente, com isso, criou uma cultura dentro da empresa. Desde lá atrás, 2016. Podia até entrar na trend nova aí do 2016, né? Que é 10 anos atrás. Legal. Mas, a gente entendeu que cultura é muito importante. E aí a gente começou a colocar essa nossa cultura dentro da empresa. Então, primeiro que não é só a gente. A gente tem aí, pelo menos na nossa BU, porque são 1.000 colaboradores, mas na nossa BU, 300 colaboradores que vivem muito essa cultura. Legal. Então, se tem um dia ainda que a gente tiver mais... pé da vida, ou mais cansado tal, tem outra pessoa que tá na cultura e consegue nos puxar também. Então, a gente é só o porta-voz de um time incrível de que todo mundo tem essa vibração de crescimento, de melhorar, de querer mais. Claro que é uma construção muito grande, né? A gente mentora muitos empresários sobre cultura e contabilidade é um negócio chato pra caramba. Como que vai fazer cultura dentro da contabilidade, né? Mas a gente conseguiu. Verdade. E eu acho que um dos pontos chaves é assim, se um dia a gente acorda mais ou menos, outras pessoas puxam e o ambiente muda tudo. Então a gente criou o nosso ambiente de fortalecimento de energia. Nossa. Mas além disso, a gente é muito apaixonado pela vida, muito grata a Deus, muito vibrando nessa vibração, todo mundo, a gente é muito complementar também, então o Johnny é uma pessoa muito energética, ele acho que é o mais energético de todos, ele acorda animado, ele acaba vibrando, só que a gente também aí impulsiona todo mundo, eu acho que isso faz diferença na complementaridade também.
Eu acho que é isso, eu Legal. não sei. Eu acho que convive com a gente uns 5 dias pra ver se você não fica desse jeito também. Não, mas com certeza. Só de olhar os vídeos. Né? Não, só de participar dos movimentos de vocês, eu já participei do Energy um dia, eu trouxe pra empresa, já tava fazendo chama, já tava fazendo flexão no chão. Eu lembro desse vídeo. Já tava dançando axé. Eu acho que é hábito também, né? Tem que, 21 dias você constrói um hábito. Acho que o nosso hábito é viver energeticamente, viver feliz, querer mais. E aí, acho que isso... Mas você falou um ponto importante sobre cultura, e depois, ao longo do tempo de empresário, eu fui entendendo que cultura é a coisa mais importante da empresa. Eu falava muito, sou muito comercial, muito vendas, muito marketing, e falava muito assim, pô, precisamos desenvolver a máquina de vendas, a máquina comercial. Beleza, tem, é óbvio. Mas se você não desenvolver a sua máquina de cultura antes, não estiver estabelecida, quando você estiver arrumado, vendendo tudo, você volta para a empresa, ela vai estar provavelmente destruída. E a cultura é imagem e semelhança do líder ou do dono. Então tem muito dono que vai falar, pô, eu quero ter a cultura igual do Johnny e da Carla, mas a pessoa é totalmente diferente. Ou ela muda e se adapta e transforma naquilo, ou, cara, ela define bem, mas... O dono é espelho. Tem muito disso, né? E a pessoa é uma coisa, quer implementar outra, mas ela não muda antes de mudar. Ela tem que mudar antes ela para depois mudar a equipe ou o que ela lidera, né, Carla? Total. Quando a gente vai montar uma cultura do zero para os mentorados, principalmente, a gente fala assim, como você é? O que você gosta? Qual é o seu jeito? Exemplo, a gente gosta muito de festa. Então, dentro da nossa cultura, tem as festas do Serac, porque para as pessoas também entrarem nessa cultura. A gente é energético. Se a pessoa é aquele down, ele não vai conseguir se encaixar na cultura, mas a gente é assim, então vai ser assim. Mas você, empresário, você é religioso, quer rezar todo dia? Pode rezar todo dia. Não tem problema. As pessoas não vai ferir ninguém, né? E as pessoas que vão gostar vão aderir, as que não vão gostar provavelmente vão sair, mas estarão com você quem vai rezar todo dia e você vai se sentir ótimo na sua empresa. Ah, não gosto de festa, mas gosto de um churrasquinho. Faz um churrasquinho bimestral. Então, cria movimentos, rituais, coisas que são do líder, porque não é sustentável. Até, mudar um pouquinho, você pode mudar, obviamente, mas é difícil. Não mudar para totalmente não ser o eu mesmo, ou assim, eu quero criar um personagem, ele não vai sustentar. Não vai sustentar. Ao longo do tempo. Você falou um ponto aí, se sentir ótimo dentro da empresa. E eu, cara, tem tantos donos que ao longo do tempo a empresa foi crescendo, e eu acho que eles têm o desprazer de trabalhar na própria empresa. Justamente por não conseguir implementar o jeito dele ou a cultura dentro da empresa. Porque você falou assim, tem uma cultura religiosa, cara, é a cultura dele. Então, se todos, provavelmente, ou não aceitarem ou não forem adeptos da religiosidade, vai dar problema. É isso que eu acho que não entende. Então, o que eu penso? Cultura bem definida e depois tá definido. Pô, eu tenho que contratar as pessoas que têm esse fit, né, Carla? Ou uma coisa também, por exemplo, a gente... mostra muito a cultura nas redes sociais. Vocês sabem, muita gente que nos conhece sabe que é assim. Quanto você acha que vem de colaborador já com essa cultura, já querendo essa cultura? Já é um qualificador, né? Qualificador. Então, às vezes, não precisa nem de fit cultural. Putz, você viu o Instagram? Vi, nossa, que da hora, quero isso, pá. Às vezes nem vai trabalhar com evento, nada disso. Mas só de ter um líder que é inspiração, faz total diferença. Ao contrário de uma pessoa totalmente quieta, reservada, introvertida, se ela olhar e falar assim, meu Deus, o que eu vou fazer naquele lugar? Vai dar pânico. Só tem louco aí ali. Provavelmente ela nem aparece no processo seletivo. E ótimo, porque você não perdeu tempo com uma pessoa que não podia estar, né? E, Carla, dentro da cultura, a gente sabe assim, né, que é um tema mais amplo, né, querendo ou não, o empresário, ele fica pensando, mas o que eu posso pensar, né? Eu sei que dentro da cultura tem valores que são negociáveis e valores que são inegociáveis, né? Tem alguma coisa que chama muita atenção, assim, um valor inegociável? O que nós não aceitamos aqui, por exemplo, dentro da cultura hoje na Serac, dentro do seu ecossistema? Falha de atendimento. Mas não falha você não atender. Ou seja,
uma grande massa faz contabilidade, certo? Sim. Então, não é a falha do erro, porque o erro, uma digitação pode acontecer, flaguei um negócio errado pode acontecer, mas o que você fez a partir daí? Então, o atendimento combinou algo com o cliente, você vai lá e cumpre. Tem um prazo, você vai descumprir por algum motivo que pode acontecer, você vai lá e avisa e recombina esse prazo. Perfeito. É com o cliente e também interno, tá? Interno a mesma coisa. Putz, eu combinei alguma coisa com o Luiz, não vou fazer, eu vou lá e aviso. Putz, Luiz, não consegui. Então, essa falha de atendimento. Outra coisa, errou, pede desculpa, fala o que você consegue atender melhor o cliente, porque os clientes, eles não vão embora na nossa área por erro técnico, eles vão embora porque você desdenhou. Mais comportamental, né? É comportamental. Se você abraçou o cliente e falou, putz, olha, eu errei, ele vai entender. E ao mesmo tempo, assim, sem erro, mas ao mesmo tempo, um atendimento, uma pessoalidade, mesmo que a distância, de estar ali, de atender, de ouvir, de ser consultivo. Então, isso pra gente é um valor muito inegociável. Caramba. É o atendimento, é o encantamento do cliente. A gente cresceu muito por conta disso. Primeiro porque os contadores eram muito mal vistos. A gente ia em grupos de... Quando a gente descobriu o mundo do grupo de empresários, a gente ia, ninguém queria falar com a gente falava assim, a gente é contador. Tinha rejeição. Ai, que racinha. Por quê? Por quê? Porque contador, o contador já se portava como obrigatório. Eu emito a sua guia, tudo bem. Quando a gente começou a ver isso e mudou a nossa classe, entrou para a área da educação, mentorando primeiro contadores, a gente entendeu que, vamos mudar a gente então. Nós sermos consultivos, nós temos atendimento, nós querendo crescer. Tinha contador, ou tem contador, que não quer nem que o cliente cresça. Não, que lucro real. Vai dar trabalho. Não, vai dar trabalho. Ele não vai querer fazer, vai perder o cliente, vai só... puxar para baixo o cliente. Que loucura. E o contador não, tem que crescer, vamos para cima, vamos... Então, é com isso que a gente vem crescendo tanto por conta de atendimento. Olha que eu entendi, né? Porque assim, existem várias referências na vida do empresário, né? E o contador é um formador de opinião. Então, olha a importância desse encantamento, de ter uma escuta ativa, consultiva, de escolher dentro ali dos melhores caminhos, né? Qual que se atende ali à necessidade daquele cliente. Então dá para ver muito que no ambiente que vocês trabalham ali, né, de fato aí com 1000 colaboradores, né, olhando todo o contexto dos clientes, o quanto vocês se preocupam com isso, né, o atendimento e de fato oferecer aquilo que é melhor caminho, né? E é talvez uma coisa que tira a contabilidade de uma commodity, que todo mundo faz igual, que passa para ser alguma coisa extraordinária. Não é à toa que a Serac é o maior ecossistema de contabilidade e tem 1000 colaboradores. Eu entendi o hack aí, porque eu tava esperando que você ia falar alguma coisa. Falta de ética, muita gente fala assim. É óbvio que também já... É que talvez isso seja óbvio, você nem fale. Mas você falou, putz, a atenção do cliente faz toda a diferença e faz talvez a prestação sua de serviço, que é uma commodity, virar algo extraordinário que principalmente reflete no valor para o cliente e no valor para a empresa, porque aí distorce totalmente o preço, né, Carla? Isso. E também, a atenção... As pessoas estão muito carentes de atenção. Muito carentes de atenção. Quem entende que o empresário é solitário, que ele talvez não tenha o tempo que ele tem com os amigos dele para bater um papo e tal, mas se tiver uma atenção de um prestador de serviço, de ouvir... Cara, às vezes a gente vira psicólogo dos empresários. Que tem que tomar certo cuidado, obviamente, no operacional, pra você não ficar horas falando com o empresário. Não é a função principal, né? Não é a função principal, mas é que você chega num nível tão de confiança que o LTV, que é o quanto esse cliente fica na base, é gigantesco. A retenção de contabilidade, ela é muito alta. Por conta de confiança, por conta de atendimento, por conta de que a gente mexe com dinheiro e queira ou não queira, é um dos bens mais preciosos, e vocês sabem muito bem disso. São dados hipersensíveis, né? Dados hipersensíveis. Então, essa é a atenção. Assim, ética, desculpa se alguém respondeu isso, né, na vida aqui no Avante Talks, mas é básico. Você quer uma pessoa ética? É ética, legal. Honestidade, putz. Mas o que realmente vai mudar o ponteiro quando você... Porque assim, tem os valores, os óbvios, talvez.
Os que você não quer nenhum relacionamento, né? Você não quer que ninguém te traia, que ninguém minta, papapá. Mas para uma cultura, somente para colaborador novo, ele precisa entender o que mais é importante aqui na empresa. Porque ninguém vai falar que mentir é aceitável. Né? Ninguém vai falar roubar, ninguém vai falar que, entendeu? Então, e se você colocar muita coisa, ética, nananana, e as outras coisas também, ninguém decora nada. Então, bota 5, 6 coisas no máximo que são diferentes e relevantes para as pessoas entenderem. Um dos nossos valores desses 6 é a energia de um show. Olha. Então, todos os nossos membros são um elenco. E por quê? Porque você, quando entra no palco, que é a nossa... É inspirado na Disney, né? Quando você entra no palco, você dá o seu melhor, você encanta, você sorri, você tem a energia que a gente precisa do Serac. Então, não legal. Pode ser... Nessa parte, não pode ser óbvio, né? É que tem muita empresa que os donos toleram pequenos erros, e às vezes quando eu falo erros aqui são de caráter, com aqueles funcionários que produzem muito. Talvez quando o Catal fala assim, o que não é negociável, eu entendo que a cultura tem que vir antes de qualquer coisa, independente até mesmo do resultado. Porque se falha ali, se falha com o cliente, vai ser a pessoa que provavelmente vai te dar uma rasteira lá na frente. A gente tem um nível de consciência elevado e provavelmente muitos dos que assistem também. Mas tem gente que passa por isso e aceita isso dentro da empresa delas hoje em dia. E aí se torna cultura também, porque cultura é o que você tolera também. Finalidade também. Cultura que você tolera. Eu adorei esses cortes aí, ó. É muito bom. Cara, cultura é o que você meu Deus, tolera. vocês estão passando por isso. São coisas óbvias, mas, tem muita gente que aceita uma coisinha. E às vezes você tolerou uma vez, ela vira 2. Você tolerou daquela pessoa, ela vira da outra. E por aí vai, vira né? referência, se ela pode, eu também posso. Exatamente. E vira todo mundo. E foge dos valores, né? Porque Johnny, ali e Carla tem essa cultura, tem esse tipo de posicionamento, esse comportamento. Então a comunicação é uma só, na empresa toda. E aí você vê o reflexo sendo também da liderança, né? Sim. Então a importância de todo mundo estar alinhado, né, com isso. Só um adendo disso, eu até dei uma aula agora há pouco sobre isso. Ninguém é insubstituível, tá? Então você que está nos ouvindo, nos assistindo, se você tem uma pessoa que você acha que é insubstituível, nossa, trabalha muito bem, mas é um laranja podre, dá uma reclamaçãozinha ou outra, troca essa pessoa. Você está acabando com a cultura da sua empresa, tolerando que ela esteja lá. E a notícia, tá? Normalmente essas pessoas são as que melhor trabalham. Então, a que mais reclama ou que acaba com a cultura, você vai ter aquele, putz, não posso dispensar ela porque ela é tão boa trabalhando. Não, bota 2 pessoas no lugar dessa e que estejam na cultura, que vai ser muito melhor do que manter uma pessoa que acaba com a sua cultura. A cultura, ela leva muitos anos para você construir. E aí, por causa de uma pessoa, você vai acabar com todo mundo. E aí você não vai perder só ela, porque uma hora você vai acabar... Você perde o time todo. E aí, para reconstruir, vai demorar muito mais. É muito mais caro. Melhor dar um passinho para trás para organizar do que continuar assim e crescer desorganizado. Isso. Eu vou te dar um exemplo, você vai achar engraçado. Eu estava em um evento semana passada, conversando com um empresário, ele falou, Fernando, eu tenho um problema lá, que eu tenho um funcionário que 70% do meu resultado é concentrado nele. Mas o cara, ele me afronta e faz não sei o que. Eu falei, cara, demite. Ele falou, mas é 70%. Eu falei, não tem problema, sua paz não tem preço, primeiro para começar. Aí ele falou assim, o cara é do nível, ele me pediu um aumento. Olha isso, os absurdos. Ele me pediu um aumento e esses dias ele tava querendo trocar de carro, ele pediu pra pagar metade da parcela. Oxi! Falei, não é possível. É o pai? Virou financiamento, virou crédito. Mas é tão... é tão absurdo, eu não acreditei. Eu falei, cara, olha que loucura que você tá falando. Você ouviu o que você tá falando? Exato. Mas tem muita gente que entra nessas e acaba nem percebendo, né? Então é surreal, ele tá né? na mão do cara, pensa. Não dá. Comparação, né? Uma pessoa ali que entrega 100% fora da cultura, talvez colocando 2 ali com 70% dentro da cultura, olha o resultado. Não, com certeza. Total. Com certeza. E ainda influencia positivamente o restante. Então, e ainda vira de... esqueci a palavra. De exemplo
de que você não tolera aquela coisa. E as pessoas percebem, né? As pessoas percebem. Falar, tá vendo? Aí quem tava sendo influenciado, ou dá um passinho pra trás e volta pra cultura, ou também vai acabar saindo. Então, isso é muito importante. Demissão é uma ferramenta de gestão. E faz muita diferença nos negócios. Perfeito. Bom, vou mudar o tema aqui, puxando o gancho de energia, de agenda, isso tudo. Será que 1.000 funcionários, cofundadora do MLS, a primeira mulher na trinca contábil. Meu, isso aí é óbvio que veio de uma construção. Eu queria entender um pouco os bastidores disso aí. A gente pode começar pelo Serac. Tá. Como você falou que veio do seu pai, né? Ele fundou. Vamos começar pelo Serac, então. Tá bom. Como que é isso, fazer gestão de uma empresa de 1.000 pessoas? Porque a gente acabou de falar de cultura, tem muito problemas com pessoas, do modo geral. Tá. É organizar, é delegar, como que a Carla na liderança feminina enxerga isso, como que cuidar de tanta gente? Beleza, então vamos fazer uma trajetória. Beleza. O Serac, ele tem 30 anos de marca, né? A empresa foi fundada um pouco antes, 36 anos. 37, foi no meu ano, ó. Mas a marca Serac... a marca Serac tá fazendo 30 anos em 2026. Veio de uma contabilidade que era extremamente nichada, depois a gente abriu o leque e fomos crescendo. Nesse meio tempo de abrir o leque, a gente entendeu a primeira alavancagem nossa, que era sobre cultura. Então, a gente estava ali preso no nosso mundinho, vendendo bem, crescendo uma empresa, na época acho que uns 80 colaboradores já, mas a gente viu que a gente podia mais. Como que a gente viu? Porque os três, né, eu, meu pai e o Johnny, fomos fazer um curso de mentalidade. E aí a gente abriu a mente, falou pra prosperidade, pra ir atrás de outras coisas, pra doação e tudo mais, e aí viu que não, só que a gente viu que era só a gente. Então, entendemos que cultura também era bom para alavancar. Então, a gente fez um time muito forte. Fomos estudar cultura, Disney, etc e tal, e começamos a implantar cultura na empresa. Depois disso, a gente descobriu a segunda alavancagem, que foi marketing. Só que primeiro marketing offline, que são os grupos de relacionamento. Naquela época, não tinham tantos, mas pra gente investir, eu acho que a primeira foi 20 mil reais. Era tipo um absurdo. Meu, que é isso? Nossa, falei disso quando? Hoje, né? O primeiro que a gente fez foi aqui nesse prédio, porque aqui fica o grupo primo também, do Thiago Negro. Sim. E a gente fez com ele há, 4 anos atrás, e eu acho que era 11 mil reais por pessoa. Eu falei, pra mim na época era um absurdo, como que eu vou pagar 11 mil reais nisso aqui? Vou pagar e tudo mais, mas alianças estratégicas, tudo. A gente colocou o Johnny lá e aí fomos vendo que é uma grande quebra de barreira de entrada estar num grupo. Então, a gente começou a fazer muitos negócios de contabilidade, que inclusive todo mundo pode ser nosso cliente em contabilidade, e a gente foi crescendo muito no offline. Legal. Nesse meio tempo, por falar em Thiago Negro, nosso primeiro cliente forte de digital foi o Thiago Negro, né? Legal, verdade. Porque eu fiz um curso e o Thiago Negro sentou do meu lado, e ele nem era enorme do jeito que ele era. Acho que na época ele tinha uns 800 mil seguidores. Ele era grande, mas não era gigante, o Thiago Negro que é hoje. E aí ele, o que você faz? E você, o que você faz? Porque eu não conhecia. Eu talvez tinha visto ele, mas não sei. E aí a gente, dali, né, depois de algum tempo, ele se tornou nosso cliente e a gente começou também a entender esse mundo da educação, do digital, foi pro marketing digital. Johnny, na época, eu tinha Instagram fechado. Eu comecei no Instagram antes, assim, mas eu postava viagem, tudo que eu gosto. Então, a gente entendeu, primeiro o marketing offline, é estar em movimento, estar nos lugares, as pessoas te conhecerem. Depois, o marketing digital, também muito influenciado pela rede de clientes que a gente começou a agregar. Depois do Thiago Negro vieram muitos outros, né? Legal. Aí a gente saiu pro marketing digital. E aí, com isso, veio a questão... Tô fazendo um apanhado rápido, não, legal, né? legal, boa. E aí, com isso, veio aquela questão que eu comentei de ver que os contadores eram muito mal vistos. E ao mesmo tempo, como que a gente pode mudar um pouco, fazer um movimento diferente? Aí, primeiro, a gente lançou
o vídeo do Johnny, que era o 00J, que é o Johnny de 007, vai salvar o mundo da contabilidade, ele contra o contador tradicional, tudo, Ferrari, Faria Lima, Putz, tem no YouTube, é o 00J. A gente fez isso e lançou o nosso primeiro evento. Então, a gente tinha eventos que chamava Missão Contador. E esse Missão Contador, só que o que viram de diferente, os primeiros que foram, é que a gente abria a caixa preta. Ó, a gente fez isso, a nossa comissão, a gente paga assim, assim, assado, respondia as dúvidas, porque via-se na época que era muito superficial, e aí a nossa imersão era diferente para o contador. E a gente foi crescendo, só que o nosso primeiro evento, 28 pessoas, gente. Era um evento pequeno. A gente até achou que precificou errado, sabe? Tava começando em 2021. Primeiro evento. E aí a gente foi fazendo eventos por 2 anos. E aí a gente foi crescendo. De 28 foi para 130, depois 250 pessoas, 400 e tal. E ainda era missão contador. Depois a gente começou a abrir o leque para missão empreendedor. Por quê? Nunca na vida a gente falou de coisa técnica de contabilidade. Coisa técnica a gente falava, era congresso, era associação, papapá, CRC. A gente falava de vendas, processos, pessoas, marketing, tudo que qualquer empresário pode saber. Então, como que no mercado tão tradicional, num segmento que dificilmente as pessoas vão achar sexy para fazer e tal, para o jovem, como que eles vão querer trabalhar a cultura, como que a gente conseguiu fazer isso, conseguiu grandes personalidades, Thiago Nigro, Joel J, Carla Sarni, Copenhagen, então, tipo, a gente tinha várias marcas, assim, fortes, como que a gente conseguiu isso, G4 Educação, como que a gente foi conseguindo isso ao longo do processo. Então, a gente começou a ensinar. Aí, 2000 e quanto que foi a 21? A MLS? 23, final de 23 para começar no 24? A gente foi convidado, e aí, óbvio, tem todo um processo. O Thiago Negro teve a época que era sócio do Joel, certo? O Joel foi pro Grupo Primo. A gente fez toda a estruturação do Grupo Primo. Quando da XP ele saiu, montou o Grupo Primo, era a gente que fez toda essa estruturação, contábil, administrativa e etc. Aí o Joel e o Thiago fizeram a separação, né, das empresas. A gente continuou com os dois e a gente continuou com esse relacionamento e até hoje é assim. Aí do Joel a gente fez Clex, MLS, nananana, então somos os contadores ali de confiança deles. E aí com isso, também aliado ao nosso movimento, aos nossos eventos, que já beiravam, antes da MLS, já o nosso evento maior tinha dado 1.500 pessoas, então a gente foi crescendo em movimento, em visto. A gente foi convidado para ser um dos 8 clubes cofundadores da MLS. Então, a MLS, para quem não sabe, é a Mentoring League Society, a maior liga de mentores do Brasil e vai ser do mundo. Hoje ela tem quase 150 clubes, mas a gente é um dos 8 que foi convidado para começar mesmo o projeto. A ideia era chegar em 50 agora esse ano, mas já está em 150, então é uma loucura. E aí ali dentro a gente também foi criando, o nosso primeiro foi o Fire Club, que é o nosso clube com cultura mais forte, inclusive, porque aí tudo que a gente sabe de cultura, de movimento, de negócios, a gente coloca para dentro, entrega, porque a gente acredita que é importante, até o clube tem que ser o DNA do mentor, porque senão também não é sustentável. Não é o que as pessoas gostam, aquelas pessoas precisam e tem fit com elas. Então, é isso. E aí, a gente foi criando também outros clubes aí de diferentes formatos, tamanhos. Não sei se a gente fala sobre isso. Mas aí, agora, a gente tem 5 clubes dentro da MLS. Um clube de mulheres fora da MLS, porque o ticket é um pouco mais baixo. Legal. Mas aí, todo um ecossistema educacional. Então, a gente tem 2 frentes bem fortes. É a parte do ecossistema contábil. Inclusive, em 25, início de 25, a gente fez uma fusão, por isso que a gente chegou em 1.000 colaboradores. A gente ficou tão forte de mercado, tão bem vistos com atendimento, a gente foi assediado pelo mercado e aí a gente fez uma fusão também para melhorar a questão de tecnologia, que é uma fusão com uma empresa de tecnologia. Então é por isso que o ecossistema tem 1.000 pessoas. E ao mesmo tempo, essa parte da educação muito forte com
é muito gostoso, é muita transformação na vida das pessoas, dos empresários, com coisas básicas, uma mudadinha que você coloca na cabeça da pessoa e ela age, né? Porque ela tem que resolver agir, faz toda a diferença e a gente impacta muita gente e o mercado de educação é um mercado muito forte, com um retorno alto, uma lucratividade boa, então também a gente tem essas duas frentes bem fortes. Nossa, que história legal, eu não sabia esse passo a passo, sabia do Thiago Nigro, depois, mas essa coincidência dele sentar do seu lado, olha como estar no ambiente certo faz toda a diferença, né? Pô, muito legal. E por último agora veio a Trinca Contábil, né? Que Isso. é a associação de vocês com a Trinca. Como que foi isso? Como que surgiu? Como nasceu? Porque o movimento é gigante, né? Sim. Fala um pouquinho. A gente teve a ideia do ecossistema e a gente já é próximo deles, né? Então é toda uma construção de relacionamento, principalmente confiança e alinhamento de valores. Nos bastidores eles não fazem nada com ninguém que eles falam isso, né? Que não tá alinhado com os valores dele, então acho que eles já conheciam muito bem nós dois, os dois irmãos. E a gente teve uma ideia e a gente apresentou pro Flávio Augusto. Na verdade, o Johnny meio que apresentou pro Joel falou, fala pro Flávio, aí quando a gente falou pro Flávio, ele falou, mas eu tenho que falar com o Joel, aí a gente falou, mas ele falou que quem manda é você. Estamos dois juntos. E aí, beleza, mas eles tomam a decisão, é brincadeira, mas eles tomam a decisão da Trinca é tudo junto, né? Mas foi em momentos separados. Então, a ideia do ecossistema foi nossa e a gente apresentou para eles para aliar a influência e os acessos que eles têm ao mundo da contabilidade. E é um momento muito propício com a reforma tributária, todo mundo vai precisar se especializar mais. Então, hoje a Trinca Contábil é um ecossistema de contabilidades e produtos associados a contabilidades, que podem ser inerentes, né, que podem estar nesse ecossistema. Com especialistas, então é uma cadeira para cada área, então tem um contador de médico, um contador de supermercado, legal. né, ou um sistema, uma parte de seguros, uma parte que aí vai se conectar e a gente vai liderar esse ecossistema para serem os 01 da contabilidade. Então não tem um movimento tão grande quanto esse na área da contabilidade hoje no Brasil, então, e a influência nossa é muito forte, né? O post que eu fiz, inclusive a primeira sócia, mulher da Trinca, bombou, porque... marcou demais, foi muito legal esse post. E também assim, a contabilidade, os empresários contábeis são mais homens, mas a operação contábil é mais mulher, então também tem uma boa parte ali de referência também, de crescimento da classe, acho que é bem legal também. Então faz bastante diferença, mas a questão é uma boa ideia, com um bom modelo de negócio aplicável para as pessoas certas, na hora certa, aí deu match, bora fazer, e aí lançamos agora, tá começando, né? O lançamento extraoficial foi em novembro, mas realmente começou a operacionalizar agora em janeiro. E me conta um pouco como que é ser sócio desses caras, porque assim, quando eu acho que você convive muito... Não sei se pega costume o meu jeito. É óbvio que eles têm um patamar gigante. O Flávio, bilionário. Os outros indo por esse caminho. Como que é o bastidor ali, tipo, dessa sociedade? Eu sei que, eles têm a agenda também limitada, são super corridos. Até a nível de aprendizado, de abertura de cabeça, de visão. O que você pegou deles? Primeiro, sempre que me fazem essa pergunta, né, eu falo, cara, eles são exatamente o que vocês veem nas redes sociais. O Joel é daquele jeito brincalhão, o Caio é bonzinho, sorridente, o Flávio é o modelo de negócio e te dá insight até de como comprar relógio, sabe? Tem insight em tudo, tem processo ali, eu gosto muito. Então eles são bem o que eles não tem muita diferença não, né? Isso na parte pessoal. Na parte de sociedade mesmo, eles são bem complementares também, então cada um tem a sua função ali, e quando a gente faz reuniões, isso fica com o Caio, isso fica com o Joel, principalmente, e o Flávio é o commander ali deles. Mas acho que é isso, assim, como toda a sociedade tem
tem, como toda a sociedade, precisa falar no grupo, às vezes responde, às vezes não responde, aí você cobra, dá tudo certo, não tem muita frescura, Entendi. não é bem direto. É vida real mesmo, vida real, independente nem parece que o cara tem bilhões a mais que você, é bem vida real mesmo. Bilhões a mais em dólar. Em dólar. Então, óbvio que sócia, oficialmente, a gente é há pouco tempo, mas do que a gente tem, eles são bem do jeito que é. A gente já conhece alguns jeitos, com quem que fala pra isso, com quem fala pra aquilo. O Joel é o visão, é a influência, o Caio é da organização, o Flávio é bem direto, reto, fala assim, não, isso não dá certo, isso vai dar certo, pensa por esse lado. Ó, você quer fazer, você faz, mas pensa nisso aqui. Putz, então, que legal. É um modelo de negócio, assim, ele é bem modelo de negócio até pra vida, modelo de vida. Mas é muito fera, né, ter pessoas assim, primeiro próximas e depois como sócios, é até uma conquista, eu acho, né? Eu acho no mundo empresarial. Na minha trajetória, no começo, que a gente começa a sair pro mundo, porque a nossa empresa, por mais sucesso que a gente tenha, é uma bolha. Aí a gente sai pro mundo, pra nossa bolha ainda, que é os congressos da mesma coisa, fala na mesma língua. Então, a gente tava ali tranquilão, né? Eu com bastante colaboradores, fazia treinamento, aula, tudo. Vixe, tá de boa. Aí você sai do seu mundo, é um desafio. Eu por alguns, e por mais desinibida que seja, por alguns encontros, em alguns eventos, eu não sabia o que fazer, né? Só que isso tudo é treinável. Então, eu gosto, quando eu não sei com qual audiência que a gente tá, mas, putz, você tá na sua bolha, você tá bem sucedido? Tira um pouquinho o ego e vai pra um lugar que as pessoas são melhores do que você. Mais bem-sucedidas, mais ricas, Não, é muito legal quando você senta numa mesa, você não entende nada que a pessoa explicou da empresa dela. Fala, sério que você ganha dinheiro com isso? Não é possível. E aí você vai entender e achar mó da hora. Só que isso é um processo também. Primeiro você se acha um burro, né? Você fala assim, nossa senhora, esse lugar não dá não, tô me sentindo Faz mal, né? Você assim, começa a ficar incomodado. Nossa, mandei malzão e tal, mas tudo é treinável, então você precisa, ainda assim, a gente se conhece de grupo de negócio e ainda assim você vai lá, senta e conversa, que uma hora você vai começar a ser conhecido, as pessoas já sabem seu nome, já entende mais, aí você começa a saber falar sobre isso. Então, para os empresários, putz, não tô em nada. Pega algo da sua cidade, depois vai para uma grande cidade, depois vai para ambientes que mais prósperos, ainda que você seja bem-sucedido, porque você vai ver que tem alguém mais rico que você fazendo mais dinheiro. Com certeza, né? Cara, Catal, olha que legal. E isso que ela falou é se colocar totalmente em zona de desconforto. Total. Porque geralmente ele é o melhor da cidade, ele é o melhor da região, ele é o melhor talvez até da bolha dele. Mas ele se coloca numa mesa diferente ou num ambiente diferente, isso molda até caráter, comportamento e até possibilidade do que ele tem para avançar no futuro, né? Eu vejo como um próximo nível, né? Ele precisa sentar nessas mesas, conhecer ambientes maiores, né? Outro nível de pensamento para alcançar um próximo nível, né? Porque onde ele está hoje foi com base no conhecimento que ele tem, o know-how, mas para um próximo nível, muitas vezes é sentando numa mesa onde ele é o menor. Não, e ela falou ali que, aí eu acho que foi o tirar o ego. O empresário tem muito ego, principalmente o que já constituiu alguma coisa, ele, cara... ele gosta de massagear o ego dele e se mexer com qualquer coisinha ali, mas se colocar em desconforto, pra mim, é sinônimo de crescimento. Baixa a tua bola um pouco, vai ver o que tem no mundo. E estar com o Flávio Augusto é isso o tempo todo. Ele é maior, muito maior. E aí um detalhe que você pega faz toda a diferença. Um ensinamento recente que a gente teve numa mesa com o Flávio é de materializar as conquistas. Ele fala isso às vezes no Instagram, mas mais a fundo. Putz, eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quero. Então, o que eu faço? Eu boto uma meta financeira, um novo projeto que tem essa meta, tarará, e eu só compro quando eu bato a meta. Legal. Porque aí
vira um significado. E ele gosta de relógio. Então, ele compra o relógio. E a explicação dele, inclusive, é muito legal. E eu gosto de relógio porque ele simboliza o maior bem que a gente tem, que é o tempo. Então, eu acho isso fantástico. Com certeza. Né? Aí eu virei aí isso na comunidade Maravilha, que é só das mulheres, falei assim, vocês têm um objeto que vocês têm? Então você bota a meta, não precisa ser relógio, aí vocês podem escolher, bota a tua meta, você quer uma bolsa? Boa. Bota uma meta, cumpra essa meta e compra essa bolsa. Você vai ver como você vai atingir essa meta muito maior. E é muito legal isso, então materializar essas coisas. E ó, eu sou capricorniana, pra quem não entende, então eu não gosto muito de gastar. Mas pra mim isso fez uma diferença muito grande. Tipo, bate sua meta, você tem uma meta, bate sua meta. E até um merecimento, né? Pô, e compra um negócio. Independente não é assim, do valor, mereci porque eu tô triste. Eu mereci porque eu fiz... Mereci porque eu tô triste, é padrão, né? Tipo, deixa eu descontar aqui num reloginho aqui. Briguei com o marido, ele... Não, vai lá, pega uma meta financeira ou da sua empresa, bate a meta e compra a meta. Então, eu já tenho as minhas metas e o que eu vou comprar. Pô, legal. E isso é legal. Você que tá assistindo aí, eu quero que deixe aqui no comentário qual é a meta que você tem que atingir, qual objeto que você quer. Vamos ver como que tá o termostato da nossa audiência, o Catal. Compromisso público, né? Já colocou lá, agora vamos. Ô, Carla, e você falando, eu entendi que para estar onde vocês estão e para quebrar principalmente o paradigma do mundo contábil, eu imagino lá atrás, para fazer um movimento desse, quanta cara feia vocês não levaram. Falam, putz, esses caras aí tão loucos, meu. Esses palhaços, eu sei lá o quê, porque você tá quebrando um negócio que sempre foi assim. Sim. Até hoje a gente recebe muito. Mas é normal, né? Quem é destaque sempre incomoda mesmo e vai continuar incomodando para sempre. Sim. A gente não liga para isso. Não. E eu entendo que a grande virada aí foi através da influência, de aparecer e etc. E no evento de vocês, eu vi lá vocês falando sobre influenciosfera, beleza? Eu queria entender, realmente, eu queria que você explicasse o que é influenciosfera e o quão importante isso é na vida do empresário. Por que ele deve fazer, por que ele deve se posicionar? Porque vocês, se não fizessem isso, eu entendo que vocês seriam contadores normais, para sempre, não que vocês sejam anormais, tá? Para sempre. E não conseguiria romper esse padrão. O que é influenciosfera? Qual a importância? Tá, primeiro para romper o padrão, eu contei da história do 00J do Johnny, depois a gente fez o meu, legal, que foi a Mulher Maravilha, que foi um vídeo eu de Mulher Maravilha, e era sobre liderança, só para vocês contextualizarem tudo que a gente faz de diferente, né? Então era sobre liderança, era um lançamento também, e aí eu coloquei não só eu vestida de Mulher Maravilha, mas todas as minhas líderes, 20 líderes da empresa, mulheres vestidas, cada um com seu cabelo, com seu biotipo, etc., de Mulher Maravilha, e algo também cinematográfico, enfim. Aí eu falava, quando vocês achavam que vocês iam fazer um filme de Mulher Maravilha trabalhando numa contabilidade? Elas, nunca, mas tá muito legal, uau! A gente cria esses movimentos, porque uma vez a gente ouviu do Caíto Maia, da Chili Beans, que ele cria óculos diferentes para fazer com que as pessoas entrem na loja, para eles verem a loja. Mas que, na verdade, as pessoas vão comprar o básico, o pretinho, o azulzinho, o normal. Mas ele chama atenção. Só que ele chamou atenção. Então, primeiro, para você quebrar a bolha... Olha esse hack, pessoal. Que massa isso. Para você furar a bolha, você precisa fazer com que olhem para você. E aí você vai ser conhecido fora da bolha para ser reconhecido dentro da bolha. Então, antes de ser reconhecido, você é conhecido fora da bolha. E foi isso que a gente fez. E aí, a influenciosfera, na verdade, é usar todas as ferramentas disponíveis de marketing digital e de conhecimento das pessoas para você ir furando mais bolhas. Então, tem as palestras, tem os eventos. Você pode fazer evento para os seus clientes na sua cidade pequena. A gente tem mentorados que começaram pequenos eventos. Café com Avante, café com não sei o quê. Aí depois virou treino, aí depois virou o jantar, depois virou um evento, e aí você traz clientes e traz prospects, e às vezes nem prospects, mas você fica tão conhecido na cidade, o que tá acontecendo? Que na cidade pequena é até melhor você fazer, é mais corajoso,
é mais corajoso, porque muita gente te conhece, e aí você tem que dar a cara a tapa, eu sei como é, mas também é melhor, porque não tem muita gente fazendo isso. Rompe totalmente um padrão. Imagina, numa cidade ali tranquila, o cara começa a descer de rapel, Mulher Maravilha, fala, meu Deus. Mas calma também. Eu gosto de começar do começo, com pequenos eventos. Evento é muito bom, porque traz proximidade, você conversa no olho a olho, você tem aquele encantamento diferente. Ai, que legal, fui convidado para um café, que chique. Né? Se sente valorizado, se sente valorizada, aí traz uma amiga, traz um amigo e vira cliente também, independente do seu nicho. Então, o evento também é muito importante. Podcasts, e aí podcast você pode trazer tanto pessoas mais conhecidas, pessoas que têm uma relevância digital, quanto clientes também, porque você troca conhecimento, troca seguidores. Assim, mas a pessoa tem 500 seguidores. Beleza, mas se 300 não te conhecer, você ganhou 300 seguidores a mais. Então, movimentos. Que mais? Livro, faz parte da influenciosfera. Eu só fui coautora, né? De livro. O Johnny tá fazendo dele agora. E quando sai o seu, da senhorita? Eu até ia perguntar, cadê o seu livro? Eu já ouvi essa pergunta antes pra você. Alguém perguntou já, Carla Martins, quando vai sair seu livro? Foi o Joel J, ao vivo. Foi o Joel J. Mas uma questão de logística ainda não saiu. Entendi. Mas vai sair. Aí a gente pretende lançar o do Johnny primeiro e aí depois vem o meu. Escreve um livro e põe uma recompensa. Boa, gostei. Finalizou o seu livro, eu vou fazer tal coisa. Lançamento do meu livro, boa. Bom, legal. Já vou escrever. Boa. Já vou botar nas minhas notas a minha... Mas tem que ser uma recompensa boa, hein? Opa, tá a sua bom. história. Muito bem. Livro, podcast, relações públicas para você estar nas revistas, nos sites. E aí, baixa todas as redes sociais. Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, ou X, né? TikTok, Kawaii. Então, o quanto mais você tiver nas redes, mais a sua influenciosfera vai crescendo, né? E também eu sempre gosto de falar de estar em movimento, ir em grupos, participar de mentorias, ainda que você seja mentor, né? Hoje, eu participo para me inspirar, para ouvidores, para também usar isso a meu favor, para ter mentores que já chegaram aonde eu quero chegar. Então, nunca para o conhecimento. O negócio do ego, já sei, já cheguei onde quero, não sei o quê, a gente não para. Porque realmente... E aí você começa também a ser conhecido ali pessoalmente. Putz, o último evento que a gente foi, eu falei, nossa... Quanta gente me conhece, né? Eu até fiz essa reflexão. Porque no começo lá do Clarks, conheciam o Johnny, irmã do Johnny, né? Porque ele é há mais tempo lá. Agora já é a Carla. A Carla, putz, legal. legal. E aí você sentir com isso também a sua evolução. Mas isso é reflexo do seu movimento. É reflexo do movimento. E também você se auto-feedbackar. Eu falo que o líder se auto-feedbacka. Então, assim, putz... Eu tava com essa questão esses dias. Falei, mas quem que dá feedback pra mim? Eu dou feedback pra todo mundo, não sei quem, ninguém fala pra mim. É uma questão assim porque se a gente deixar a vida atropelar, a gente esquece. Mas, putz, sair de um evento, sair de uma palestra, sair de uma call de venda, parar uns 5 segundos e falar assim, mandei bem. Deu certo isso, não deu certo aquilo. Bom, tá bom? Na próxima eu vou lembrar disso. Legal. No evento, putz, legal, foi mais reconhecida. Nisso aqui, nesse grupinho aqui, ninguém me conhece e tal, no próximo... Então, você baixar uma clareza de 5 segundos já é um bom feedback para nós empresários. Assim. Muito bom. Só que se a gente só sair, vou atender o telefone, você não lembra e aí você fica sempre no mesmo. E é muito comum. Tem muita gente que passa anos na mesma mentoria, passa anos no mesmo grupo e continua ali. Lugar, né? Continua no mesmo grupinho, com seus amiguinhos. Eu acho que é tanto de entrar no flow da correria e tanto de não executar o que aprendeu ali, nem que se for um insight. Exato. Pô, aprendeu alguma coisa, cara? Eu sempre pego uma coisa, é tão legal. E eu gosto quando eu retorno desses eventos, desses movimentos, eu sempre chamo o time, galera, aprendi isso. Por quê? Eu acho que a grande dificuldade do empresário, do dono, ele vai nesses lugares. O restante dos seus 50, 80, 100 mil colaboradores não vão. Como que o bendito
pega a mentalidade que você tem se você não falar. Exato. E tem muita gente que é assim, fala, pô, não, eu sei, o cara lá... Aí você tá em outro nível, tá com outra cabeça e seus funcionários lá olhando pra Nárnia, pra Lula. Pra Lua. Lula não, né? Eu vou dar uma dica aqui que o Caio Carneiro deu no encontro que nós fizemos lá. E aí, o que ele teve de hack? Ele falou assim, ó, galera, vocês vão aqui ficar 2, 3 horas ou talvez mais que um dia e vocês vão ter muitos insights. Mas pega uma folha de papel A4, quebra ela na metade, depois na metade, depois na metade, até ficar um papel do tamanho assim, ó, de um cartão. Escreva 3 decisões que vai entrar com plano de ação na hora que você voltar para sua empresa. Ótimo. Isso se tornou um negócio assim que o pessoal pegou ali o papel, depois saiu com 3 decisões e ali... Porque você não vai conseguir colocar tudo em prática, né? Não. Mas sai com 3 decisões ali muito bem formatadas, desenhadas e vende isso pro time, né? Uhum. E depois põe em aplicação. Insight não vale nada se não tomar decisões. E a gente gosta de brincar que existem os colecionadores de crachá, né? Nossa, que orgulho. Posta. 15 milhões de eventos no ano, tudo posta, os crachá e tal. Como se fosse uma medalha. Tá, mas o que você aplicou? Nada. Continua a mesma coisa, mesmo faturamento. Vou dar um ponteiro que você fala, né? Então, aí não muda muito. Mas eu entendo, e a gente vem falando muito nisso, com o volume das informações, rede social, notícias e velocidade das coisas, criou-se muito obesidade mental. As pessoas não têm foco. Elas olham muita coisa e ficam perdidas. O meu conselho, e o Joel tem falado muito disso, sobre a única coisa, qual é a única coisa sua que move todas as outras, e a sua coisa cerne, o seu principal, foca naquilo e desenvolve sobre aquilo, seja qual for o caminho que vai te levar, ou até vários caminhos, mas concentra naquilo. Tudo vai até porque ali. a pessoa fala assim, pô, a Carla tá falando uma coisa, o Joel outra, o Catal outra, o Fernando outra. Tá, o que eu vejo aqui? Fiquei maluco. Cara, sempre toma claramente algumas decisões, ou insight que pegou, fala, putz, 1, 2 ou 3, sei lá, e faz, pô. E faz. Olha se tá em congruência com a sua única coisa, fala, putz, faz sentido, tá dentro da minha única coisa. Porque às vezes também ele ouve um conselho que não é pro momento dele, ele aplica e ele se dá mal. Porque não tem nada a ver, pô, vou fazer uma coisa aqui que nunca fiz e tal. Ah, tem a ver com a sua única coisa, com o seu negócio principal, vai te levar a ter mais receita, a ter mais sucesso? Beleza, vou aplicar. Se não, é muito importante também, né, Carla, falar os nãos. Com certeza. O quão importante é falar não. Porque tem esse povo aí que coleciona crachá e vai, não sei o quê, o cara fala assim pra tudo, inclusive 1000 eventos. O cara tá mais em evento do que na empresa dele. É importante falar não, porque a gente tem tanta coisa, se a gente não tiver clareza sobre isso, fica impossível gerir o seu próprio negócio ou a sua própria vida, né? Com certeza. Eu fiz um exercício nesse início de ano com todos os meus clubes, praticamente assim, escreve em uma frase o seu diferencial. O que você entrega da sua empresa e o seu diferencial, uma frase. Eles tiveram dificuldade já. Tá, dessa frase, toda a sua linha editorial da Influenciosfera tem que ir para isso. É exatamente isso que eu falei. Dessa frase. Ou seja, eu quero ser o melhor fabricante de mesa do Brasil. Beleza. O que você fala? Você fala como que você fabrica, você fala da onde vem, por que você é o melhor, por que nananã. Como você ajuda com a sua mesa? Como você ajuda, o que você, qual é a dor, tal, mas tá ali. Não sai dali. É isso, não inventa muita coisa pra você colocar no Instagram, etc. Porque as pessoas, primeiro, elas não te veem todo dia. Você posta todo dia, mas não acha que as pessoas te veem todo dia. Então, pra você se tornar uma autoridade, uma referência, repetição, não tem jeito. E não dá pra repetir se é um parágrafo inteiro de soluções que você... Então você tem muitas soluções? Vira ecossistema. Ecossistema do quê? Boa. Beleza. Vira ambiente. Vira Amazon. Ecossistema. Mas vira isso. E aí você converte para aquilo. E aí eles entenderam. Foi um bom exercício para eles pensarem para esse 2026. Pô, muito bom, né? Tá tudo interligado, né? Não, com certeza. E isso eu acredito que, quando os empresários pegam alguns hackzinhos tipo isso, que é sobre clareza, eu tenho clareza do que eu faço? Tá, às vezes é o que você falou, pô, eu paro 5 minutos para analisar o que eu faço e realmente eu descubro o que é, e em cima disso que você falou dessa frase que você falou, e eu só miro pra cá, porque quem faz tudo não faz nada. Exatamente. Vocês entenderam aí, né?
É algo que fortalece a única coisa ou aproxima do objetivo e o mais importante, a mentalidade sempre é ali centrada naquilo, né? Porque você falou aí do Instagram, eu imagino aquela pessoa, fala, tá bom, o cara é bonitinho, o cara dança, faz não sei o quê, mas o que ele faz, afinal? O que ele vende? Ah, não sei, ele só é legal. Ah, tá. Aí não tem fundamento, né? É o influenciador, né? O lifestyle. Uhum. Aí é outra parada. Uhum. Mas para os empresários, que é quem a gente tá falando aqui, precisa ter um nicho bem claro para você potencializar. Muito Por bom. exemplo, eu falo muito para mulheres no Instagram. Talvez até eu comece a mudar um pouco meu posicionamento, mas eu falo muito para mulheres. Por quê? Porque a gente entendeu que o Johnny não fala para mulheres, ou a dor da mulher. Então, se o Johnny pega um público diferente, eu pego o outro público. E aí, eu atendo só mulheres? Não. Eu tenho nos clubes eu tenho acho que mais homens do que mulheres. Mas pro Instagram, para chamar a mulher, para elas se conectarem, para conectar com a dor, ali é focado em mulher. E aí a construção é no offline ter autoridade para os homens também. Legal. Então é você entender um pouco do que você quer focar ali. E se você tem sócios complementares, até ajuda, porque aí um foca numa coisa, outro foca na outra, e aí... E é importante, né? Exato. Catal, que legal, né? A conversa. E, Carla, indo pra reta final aqui, você falou de algumas alavancas de crescimento que você teve no Serac, né? Falou de cultura, falou de marketing. E a gente atua com crédito, a gente tem ajudado ao longo do tempo muitos empresários, transformado realmente vidas, né, Catal? Com certeza. O Catal aqui, que eu brinco, é o maior especialista de crédito do país, é o japa do crédito. Esse japa maravilhoso. Você entende o crédito como uma alavanca para crescimento dos negócios, que você vê, quantas empresas você não tem abaixo ali como cliente, eles realmente usam, você entende que isso ajuda, muda a vida deles? Sim, eu acho que o crédito é uma boa alavanca de crescimento, é bom ter uma consultoria, uma assessoria especializada nisso, para também não pegar crédito e se endividar, porque o endividamento também a gente vê bastante, que as pessoas erram pelo desconhecimento. O maior imposto que a gente paga no Brasil é o da ignorância, né? Então, se a gente não sabe algo, é muito mais caro do que ter alguém especializado. Então, eu não quero uma assessoria boa porque vai ser caro. Eu não quero com um contador bom porque vai ser caro. E aí, no final das contas, vai ficar muito mais caro. Mas a alavancagem com crédito é muito legal. Tem muita gente que usa. Eu acho que existe também uma questão de educação disso, porque tem muita gente que não entende direito, não fala, é mesmo que eu vou pegar crédito para crescer? Como assim? Então, acho que é muito válido esse ambiente aqui para vocês, e a internet também para vocês educarem cada vez mais brasileiros. O problema não é endividamento, saber se endividar. Usar esse crédito para crescer. E tem muitas empresas, se você pesquisar, tem muitas empresas que usam crédito para crescer, e as gigantes mesmo. Todas grandes praticamente usam o crédito como alavanca de crescimento. A gente faz vidinho de bigs, Amazon, Tesla, Facebook, todas usaram algum instrumento de crédito para crescerem. É igual você falou, às vezes quem não tem a cultura do crédito ou até medo de tomar crédito, aí talvez vai para uma linha mais educacional ou realmente num assessor que conhece para ajudar, o cara fala, não quero isso aí, mas talvez ele esteja perdendo uma oportunidade de crescimento gigante, porque o crédito acelera um possível ROI que ele teria só no futuro, porque ele vai no pace do fluxo de caixa dele, ou seja, o quanto sobra ali no mês? Sobrou 100 mil, eu vou crescer só na via dos 100 mil, que é o que eu reaplico na minha empresa. Aí o cara vai lá e faz uma tomada de recurso de 1 milhão. O negócio dele já dá um ROI 3, 4, 5, sei lá quanto. Ele possibilita antecipar tudo isso e com o próprio retorno ele paga os juros. Mas desde que seja um crédito consciente e bem organizado. A gente defende muito isso, não o crédito a qualquer custo. Exatamente. Então, acho que é uma bela estratégia. Para os grandes já estão usando, para os médios é legal esse ambiente de educação, e cada vez mais eu acredito que o empresário brasileiro
vai usar, e aí do médio, vem a reforma tributária, aí o pessoal vai precisar também de um fôlego ali no caixa, principalmente, muitas mudanças. Já apareceu o caso assim, né? Quem tá fazendo toda a migração e tá precisando falar, putz, eu preciso transformar em hold, tem que pagar não sei o quê. Imposto bem antes, 600 mil reais e tal, pra fazer todas as mudanças, e já tô precisando de crédito. Já está mudando. E complementando, né, Carla, o REC dos bilionários, porque assim, muita gente procura crédito quando tem uma dor ali, quando é mais uma questão de urgência, né? E como você falou, crédito pode ser usado como uma alavanca para negócios. E o REC dos bilionários, né, que quanto mais eu estudo isso, eu vejo, o que acontece? Se você tem patrimônios ali e vende, você pode ali, né, pagar um imposto sobre ganho de capital. Mas por que não usar esse patrimônio e continuar na titularidade deles, que eles valorizam, né? Não tem patrimônio ali que praticamente não valorizou nos últimos 10 anos. E por que não usar eles, que estão parados ali, como ativos, né, de laço para você tomar crédito com linhas baratas, para que você consiga se planejar, porque você já tem um modelo de negócio, igual você falou, né, aqui, muito bem formatado, você dá resultado, tem ROI, por que não escalar, por que não crescer através do crédito inteligente, que é o crédito de terceiro? Porque o seu sempre vai ser o mais caro, do empresário é a segurança da família, é talvez um fluxo de caixa numa emergência, por que não usar o crédito de terceiro como um meio para crescer os negócios? Legal, perfeito. É muito na linha de realmente talvez falta conhecimento. Igual você usou o conhecimento para transformar a contabilidade ou a cabeça dos contadores para mudar muita coisa. No crédito a gente passa muito por isso e a gente sempre está aqui para apoiar, de novo, porque a gente acredita. A estratégia é parecida com mentores também, porque o crédito acelera o seu crescimento, os mentores também aceleram, os mentores aceleram com conhecimento e o crédito acelera com dinheiro, acho que é. Muito bom o seu exemplo. Associação. Algum mentor me deu o exemplo de falar alguma coisa assim, se o Fernando de 10 anos atrás pudesse ter os conselhos ou conhecimento de hoje, trazendo isso a presente, como que seria? Eu falei, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Não é nem só conhecimento, é maturidade também, né? Mas se a gente pudesse antecipar algumas coisas, estrategicamente, boa analogia, crédito e conhecimento, e a gente fala muito de crédito e conhecimento, né? A gente até trata isso como propósito. Por quê? Você falou, para os brasileiros e tal. Países que têm o crédito mais desenvolvidos são os países mais desenvolvidos, inclusive empresas. A gente pega o home equity nos Estados Unidos, é um produto super difundido, que é a hipoteca, né? O cara hipoteca 1, 2, 3 vezes e alavanca mesmo. E o americano médio, ele tem uma vida muito melhor do que o brasileiro médio. Por quê? Porque ele tem acesso a crédito. Total. O cara vive uma vida boa mesmo ganhando o salário de um americano médio. E as empresas prosperam muito por conta disso. E, essa analogia é sensacional. Carlinha, partindo para a reta final aqui, muito bom o papo com você. Obrigado pela sua presença. Assim, muita coisa boa, Falamos bastante. Cara, de novo, você é uma inspiração como empresária, como líder, como um movimento que vocês fazem. Sempre que eu vejo vocês, falando do Fernando, eu trago alguma coisa para minha empresa, eu trago algum movimento, eu falo, putz, olha que legal, dá energia. Legal. Faz muito sentido, Fire, Energy, etc., que vocês põem de nome, que realmente, energizam as pessoas e até o empresário ali, que às vezes ele tá cansado, ele só apanha, ele tá solitário, ele não tem com quem compartilhar as coisas, e você vê gente desbravando, crescendo, criando movimento, inspirando, dá muito mais gás. Então, assim... Obrigada. Parabéns por esse movimento, parabéns por toda a liderança feminina que você tem, mesmo sendo mãe, esposa, dá conta de tudo que você dá. Às vezes tem muito marmanja reclamando, falar, eu não dou conta. Falar, gente... Dá sim. Eu falo pra minha esposa, eu falo, o seu trabalho dentro de casa de cuidar tudo isso, ainda cuidar de uma criança de 3 anos é muito mais difícil que o meu trabalho, porque, é uma loucura. Chega em casa à noite, ela tá muito cansada. Sim. E às vezes a pessoa só reclama e, cara, tem gente fazendo muito mais e cuidando dos vários pratinhos e fazendo isso com leveza e com alegria de viver, que é o que eu já ouvi de você e você contando aqui. Você consegue desfrutar trabalhando. Isso. Isso aí é perfeito para os empresários. Obrigada mesmo.
Pra finalizar, eu tenho uma frase que eu coloco na parede da empresa lá, que o sucesso é uma decisão. Adoro essa frase. A minha pergunta, qual foi a decisão que te trouxe mais sucesso na vida? A decisão que me trouxe mais sucesso na vida foi entender que a gente cuida do time e para ele cuidar da nossa empresa. Quando você cuida de pessoas e impacta pessoas, você cria o seu legado. Então, quanto mais pessoas transformadas, maior o seu legado. Que frase. Nossa. Quanto mais pessoas transformadas, maior o seu legado. E a gente cuida do time pro time cuidar da gente. Guardem Nossa, isso. Isso é pesado, hein? Caramba, velho. Muito bom. Carlinha, de novo, obrigado. Catal, obrigado aí, mais um. E uma outra, né? A gente pensa muito sobre propósito de vida. E a gente gosta de escutar isso da boca de cada um que participa aqui. Me fala, pra Carla, qual é o propósito de vida dela? Assim, eu entendo do impacto aí na vida das pessoas, mas desce um pouquinho. Vamos descer um pouco mais. O impacto... não vai ser frase, eu acho que é quando a gente vê que a gente tirou uma pessoa daquela posição que ela nasceu, daquele ambiente, um ambiente sem recursos, e você cresce. Eu tenho muitas líderes, né? Muitas líderes e agora muitos mentorados que estão numa situação financeira, de vida e tal, e com mentalidade e dinheiro, você vai crescendo essa pessoa e ela vai entendendo que ela pode, mas ela vai quebrando a barreira também da família, o ciclo familiar. Eu acho que isso é muito gratificante. Então, quanto mais pessoas impactadas, maior o seu legado, porque você impactou realmente aquela vida e impactou a vida das pessoas ao redor. Então... Um exemplo que eu gosto muito de dar, assim, uma das minhas líderes fala, ela, mesmo ganhando bem, ela sempre fala, a alegria de pobre dura pouco, sabe aquela mentalidade? Mesmo ainda a gente aumentando ela. E uma coisa muito legal é que ela falou que o filho dela não fala que ele é pobre, ele fala que ele é classe média. Isso já é, gente, para uma mudança, é uma mudancinha. Então, quanto mais a gente elevar a mente das pessoas, faz muita diferença e você vê isso na prática. Então, o propósito é impactar a pessoa mudando a realidade dela, sabe? E só que, às vezes, a gente está tão acostumado à rotina da promoção e tudo mais, mas se você for lá embaixo, você está mudando a realidade. Você mudou a realidade de uma mãe solteira, que não aguenta mais um homem tóxico porque vê que existem pessoas legais, vê que ela merece mais. Um homem que saiu da favela, mas com trabalho, com honestidade, com lealdade, conseguiu comprar seu apartamento, comprar seu carro, tipo, queira ou não queira, isso muda muito, né? Legal. Então, eu acho que esse é o propósito. E Carla, você vai muito longe. Porque quando a gente vê, né, isso, né, genuíno, né, eu vi um brilho no seu olhar de falar sobre pessoas transformadas. Sim. Então, assim, continue com isso e jamais desista, porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser transformadas. Obrigada. É genuíno bom, mesmo. Hein, pessoal? Que conversa boa. Foi. Conversa boa, né? Fala a sua rede social pro pessoal te seguir. @soucarlamartins é o meu Instagram. Eu tenho um canal no YouTube que é o Líder Maravilha, que é um podcast que eu trago mulheres também, mas o mais forte de todos é o Sou Carla Martins. Mulherada empreendedora, então, hein? Tem dica valiosa aqui. Quer seguir? Quem já chegou lá, segue a Carla. Catal, obrigado. Carla, obrigado. Obrigada. Um prazer. Pessoal, é isso. Mais um Avante Talks terminando. Se inscreva no canal. Um monte de gente veio aqui, mas nem todo mundo se inscreve. É dica de empreendedorismo na vida real. Coisa prática aqui. Tem detalhinho, tem insight que vai ajudar no seu negócio, eu tenho certeza. É isso. Curta, compartilha, comenta e até o próximo episódio.